It is a pleasure for me closing with our friends this conference and taking this opportunity to speak briefly about the activity of the European Banking Institute. First of all, let me express EBI and my personal appreciation for the excellent organization, as every year, I'd say. And of course, the fantastic selection of speakers. I thank to Luis Moraes, the University of Lisbon, and the Research Center for Regulation and Supervision of the Financial Sector. A special thanks to the co-organizer and sponsor of this conference, the Portuguese Security Commission, the Portuguese Authority of Insurance and Pension Funds, and the Bank of Portugal, of course. And to all speakers today who represent the leading and most influential voices of the European institutions. Before describing you very briefly the activity of EBI, I would like to share with you just a brief thought about the European perspective. I'm going to be a little bit more political. And I apologize in advance for diverting a little bit from the main focus of this conference. As already pointed out, over the past 10 years, a lot of effort has gone into analyzing the factors which led to the financial crisis and implement legislative solutions to ensure the resilience of the banking and financial system. A lot has been done. Countries from around the world managed to agree on a large set of reforms. New bodies were created and started operating in Europe. Even if the implementation of common reforms could have been perfectible, and sometimes a little bit less national, bank and financial institutions are so closely connected across borders that no national approach will ever be able to deal with the risk involved. The cross-border dimension of the issues impose a common approach. Thinking about Europe, our continent, the same concept is applicable more generally to European countries. There are regional challenges we can be faced only together, and no national approach will ever be able to deal with them. And this is not limited to economic challenges, but involve many aspects of the European citizen life, as well as the effectiveness of the European policies and the stability of the political institution. Unfortunately, despite the fact that the common approach to regional problems proved to be, in general, effective in Europe in the last decades, it is concerning noticing how we are losing momentum due to the decrease of political will and consensus with regard to the reason behind the idea of the European Union itself. This feeling, I speak a lot about my country actually, it seems to be prevailing and reinforces the idea that the European project only progresses when countries face widespread crisis and need to make urgent intervention and broker measures to tackle common problems, which could be maybe true. I had many examples in the past, but this cannot be considered as a satisfactory base to create a European community of citizens or a guarantee for any future project. We seem to be seeing an old story unfolding before our eyes. In time of crisis, everyone agrees that common rules are needed, but as soon as things start to get better, common rules are suddenly seen as preventing national states from doing the interests of the citizens and their economy from growing. This dynamic does not seem to be helped by the current institutional structure of the European Union and the leading role of national government in the decision-making process, which is or is just perceived to be favoring just the composition of national interests rather than developing a truly European interest. As already said by many influential voices, to have the European project flourishing, a step should be made in this direction. So giving an answer to those, for example, those who supported Brexit, who criticized the EU institution for being too distant and not accountable, or those national governments who blame Europe for their own failures. In the recent year, we had a number of proposals which wanted exactly to cope with these issues and redesign the institutional structures of EU, not just the financial structure. But none of these proposals had a sufficient political support. This seemed that the European project is experiencing a
period of less impetus, I want to exclude that Europe will consume itself on its own internal issues, and it will miss, together with each member state, because this is the point, everybody is missing this opportunity, the opportunity to become a participant in the construction of the international order. I think there are many steps to be made before we will have the condition to find an agreement for this reshaping the EU and the Eurozone. But this, I'm confident, is just a question of time, and the pace of progress of the European project will depend essentially on our capacity to remind the advantages of dealing with global issues as a bloc, and to create the condition to facilitate the dialogue among the European citizens. I hope EBI is and will keep contributing to this target. And the European Banking Institute and all its members strongly believe in the importance of exchanging ideas, and we are happy to try to facilitate and give our contribution to this dialogue at academic level. As Thomas said before, after the 4 years, we have 30 university members of our organization in 20 European countries, 14 supporting members, and more than 100 people contributing with different roles in our organization. In the last year, we have given our contribution to the academic dialogue in different ways. Besides, of course, to the various very successful events like this one, organized in collaboration with NCA, the European institutions, and the university. And I would like to mention very quickly some of them. We have the publication of research papers from our academic members as part of the EBI Working Paper Series, and a new publication called Briefing. It's a periodical publication on banking supervision, which includes contribution from academia, industry, and supervisors. We developed a collection of EU banking cases in collaboration with René Smits and Federico Dalla Negra, and this is a very successful tool for for experts in banking regulation. Thirdly, we have some young researchers here, and I like to remind always that we created a group of young researchers, and this is an excellent project, which is giving the opportunity to young researchers to participate to the activity of the Institute. And finally, I would like to mention our task forces, which are group involving experts coming from academia, private practice, public institution, and banking industry. We select a specific topic and develop that topic and then draft, organize conference. And I think this is a perfect occasion to announce to you that in the last day it was decided to launch a new task force on financial supervisory architecture, and Luis will be leading this task force. I think that this is one of the main aspects which distinguish EBI. Our work is and hopefully will always be supported by remarkable representation from the banking industry, from the private and public institution. Unfortunately, there is not enough time to mention all our supporting members. Let me just mention Pedro Machado, General Counsel of the Central Bank of Portugal, who is greatly supporting the Institute. His participation and the participation of all our supporting members, we strongly think is benefiting and enriching massively our research and our activity. Thank you very much. Boa tarde. Gostaria de iniciar com um agradecimento de estar presente neste excelente evento, que foi um excelente dia com muito boas apresentações. Gostaria de percorrer um pouco algumas notas que fui tirando ao longo do dia. Em muitos pontos foram relativamente consensuais, noutros pontos provavelmente concordamos em discordar. O que é bom, fomenta a discussão construtiva e que nos permite avançar. E parece consensual que é necessário avançar. No que respeita à União Bancária, muito foi feito, mas ainda há muito pela frente.
No que respeita à União de Mercado de Capitais, dizer que muito foi feito poderá ser considerado um overstatement e referir que muito há para fazer poderá ser considerado um understatement. Um aspecto que eu gostaria de referir, alguns speakers focaram e também registaram-se algumas questões da plateia, a necessidade de, enquanto falamos da construção institucional da União Bancária e da União de Mercado de Capitais, nos focarmos provavelmente um pouco mais nos consumidores finais, no que são os clientes bancários, nos investidores, em suma, na economia real. Provavelmente não foi tão falado a necessidade de adaptação dos modelos de negócio, dadas as tendências tecnológicas, as novas preferências de consumidores, a própria caracterização dos consumidores de serviços financeiros, as tais megatrends que o Félix referia. Podemos então colocar a questão: quão bem posicionado está o sistema financeiro para servir a economia real? E um tema inescapável que hoje em dia tanto é discutido e que se pode interligar com o que temos vindo a falar, refere-se às finanças sustentáveis, que também foi brevemente referido, e com as necessidades adicionais massivas já identificadas numa base incremental e anual de investimento. Investimento para garantir basicamente a habitabilidade do planeta até 2030 ou 2050, como queiramos analisar esta situação. E nesse sentido, temos na Europa um sistema de financiamento demasiado dependente do bancário. Pareceu consensual que o sistema bancário é hoje mais resiliente, existe mais capital, mais liquidez, melhor governance, está na realidade melhor posicionado. Mas tem também desafios estruturais ao nível da rendibilidade, da necessidade de eventual consolidação e a continuação do de-risking do balanço. E se estivermos a falar de avultadas necessidades de investimento, com risco e com maturidades longas, é necessário garantir que existe um incentivo para esse investimento. Não deve, provavelmente, esse incentivo provir de alterações à regulação prudencial. Creio que não é este o mandato da regulação prudencial. Existe aqui, talvez, um papel bastante importante a desempenhar por parte das autoridades públicas, que têm aqui um mandato essencial. E para que a União Bancária seja completa, dois aspectos mais mencionados: a harmonização dos regimes de insolvência e a criação do EDIS. Relativamente à necessidade de desenvolver um enquadramento de crisis management, Fernando Restoy apresentou um conjunto de propostas que têm subjacente o princípio da proporcionalidade, e este deve também ser um desígnio dos reguladores, de uma forma geral, tratar de forma igual o que é igual e de forma diferente o que é diferente. E, portanto, estas propostas foram apresentadas no sentido de garantir maior flexibilidade nos casos de instituições não sistémicas, quando comparadas com instituições sistémicas. Em todo o caso, apresentou a importância de um regime unificado de insolvência que beneficia de algum consenso, mas com um grau de enorme dificuldade na sua eventual implementação. E o sistema não bancário assume uma relevância determinante. Destaco que foi uma proporção do discurso de Luís de Guindos dedicado a esta área do sistema financeiro. Provavelmente, no ano passado, há 2 anos, não veríamos tal proporção num discurso desta natureza, referindo os riscos atuais em matérias de risco de crédito e de risco de liquidez, mas os desafios são elevados. Ao nível da fragmentação, o que são as atuais diferenças e distanciamento entre as jurisdições, para não falar do short-termism, algo sobre o qual as ESAs irão trabalhar futuramente, e a necessidade de garantir e trabalhar sobre o tema da convergência de supervisão. Neste aspecto, a ESMA tem um papel essencial a desempenhar, tendo a CMVM também um papel extremamente ativo nesta dimensão, já que assume a presidência do Standing Committee on Supervisory Convergence. Todos estes desafios devem ser identificados, tal como deve ser identificado o programa para ultrapassar os eventuais obstáculos
para que o sistema financeiro desenvolva o seu papel essencial de intermediação e afetação de recursos de famílias e empresas para o investimento e para a economia real. São muito importantes os desafios que se colocam à supervisão financeira. A supervisão financeira está consciente dos mesmos, tem uma longa estrada pela frente, mas não deve perder o otimismo. A sua missão assim o exige. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e em meu nome, gostaria, antes de mais, de saudar os participantes desta mesa e permitam-me fazer um particular cumprimento ao professor Luís Moraes pelo entusiasmo, pelo dinamismo que coloca na organização das suas conferências. E, Luís, os meus parabéns por mais este sucesso. Também cumprimento o Enrico Leone e cumprimento na sua pessoa, portanto, o facto de estar à frente do European Banking Institute, que é não apenas um parceiro na organização destes eventos, mas também é um parceiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na área, portanto, da investigação nos domínios que nos são comuns. A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa tem a honra de, pelo 4º ano consecutivo, se associar a este evento. É um evento com características muito interessantes, porque junta as entidades nacionais encarregadas da regulação dos mercados financeiros com os reguladores europeus ao mais alto nível e com o mundo académico. Só todos temos a ganhar, e muito, penso eu, portanto, com esse diálogo, com estas três frentes, com estas três vertentes aqui presentes. O tema da conferência também era, naturalmente, profundamente instigador. É que, de facto, já passaram 10 anos desde a crise, e se as crises têm uma natureza dramática, por definição, têm também a virtude, entre aspas, de ser um motor de inovações e de reformas estruturais. De facto, a crise evidenciou a falha de um modelo muito sustentado numa ideia de autorregulação. Avançou-se, portanto, para um reforço da intervenção pública ao nível nacional e ao nível da União Europeia, e a resposta da União Europeia, portanto, também não se fez esperar, ao contrário daquilo que muitas vezes é transmitido para o grande público, de uma passividade. Naturalmente, sabemos que não é assim. A União Europeia respondeu com uma nova arquitetura institucional, respondeu com um conjunto robusto de regras neste domínio. Talvez, enfim, o saldo, quem sou eu para me substituir a muitas das mais abalizadas opiniões que foram passando aqui para esta conferência, mas naturalmente houve algo de muito, podem destacar-se 2 ou 3 aspectos. Um deles tem a ver com o enorme protagonismo que o Banco Central Europeu veio a desempenhar, ou passou a desempenhar, e também, naturalmente, o grande protagonismo das entidades reguladoras. Ao mesmo tempo, operou-se uma alteração cultural, se pudermos dizer. Desmistificou-se, enfim, a ideia do too big to fail, e também em Portugal, portanto, nós fomos confrontados com essa, à nossa escala, com o desmoronar desse mito. Avançou-se para uma ideia de uma prevenção e uma intervenção rápida, e os próprios operadores, os próprios agentes económicos, os operadores dos mercados, também me parece que internalizaram a ideia de que é melhor estar numa estrutura integrada do que numa estrutura fragmentada. Naturalmente, e como foi dito, e aqui no último painel evidenciou-se muito isso, ainda há muito para fazer. Há muito para aprofundar nas vertentes da União Económica e Monetária. Vamos ver o que é que os próximos 10 anos nos reservam.
se tudo correr bem, daqui por 10 anos aqui estamos todos a debater novamente o resultado de mais esse tempo. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de saudar em nome do Banco de Portugal o professor Luís Moraes pela organização de mais este evento. O Banco de Portugal é desde a primeira hora um parceiro do CIRF e este evento vem comprovar que o professor Luís Moraes tem tido a capacidade, através do centro, de trazer para Portugal um conjunto notável de oradores que têm a virtualidade sempre a meio do ano nos situar em matéria do que foi feito e do que ainda está por fazer. E, portanto, tem sempre esse mérito de nos estimular. Também, já agora, queria aproveitar para saudar os outros parceiros também desta conferência, designadamente a CMVM, na pessoa da sua Presidente, que está aqui presente também, a ASF, a Faculdade de Direito, como é óbvio, e também o European Banking Institute, na pessoa do Enrico Leone, que está aqui. Desta conferência, porque é de facto um fórum estimulante, gostaria de, pensando um pouco no setor bancário, na perspectiva do que é o Banco de Portugal, do que é que hoje retiramos, ou pelo menos do que nós levamos para casa para pensar. Há muitas dimensões que foram aqui convocadas, que foram aqui trazidas à discussão, tem muito a ver com, obviamente, o progresso que foi feito. Esse progresso é um progresso que nos permite dizer que nós estamos paulatinamente, aparentemente, a passar para uma outra fase das preocupações. Já não estamos tão centrados no que é a resiliência do sistema bancário em termos da sua capitalização. O que nos foi trazido foi um panorama mais positivo desse ponto de vista, em que, na comparação do que era o início da década, da situação dos bancos em termos de capital, com as almofadas de capital que hoje estão constituídas a nível do sistema, a situação é muito diferente e claramente mais positiva, mas temos, e esse é um dos takes que levamos aqui desta conferência, temos neste momento uma preocupação reforçada com a questão da rentabilidade do setor bancário. A rentabilidade do setor bancário a nível europeu, sobretudo a nível da área do euro, e sobretudo uma questão da rentabilidade do setor bancário que pode ter uma projeção negativa em termos do que é a reconfiguração dos seus modelos de negócio. E, portanto, esse é de facto um aspecto que nos obriga a todos a pensar e que estará seguramente no centro das atenções do supervisor. Também foi muito interessante notar e verem de uma perspectiva agregada que parece haver aqui uma mudança de paradigma também no próprio financiamento da economia, com a emergência cada vez mais gradual e com mais relevância das entidades não bancárias. E essa perspectiva, de facto, é muito interessante e também convoca a necessidade, como foi dito logo no início desta conferência pelo Vice-Presidente Luís de Guindos, de provavelmente pensar a política macroprudencial não apenas só dirigida ao setor bancário, mas também a este setor não bancário emergente e que está, de facto, parece que pujante. E, portanto, desse ponto de vista, é de facto uma preocupação também para os supervisores e, sobretudo, em termos de estabilidade financeira e que provavelmente nos obriga também a abrir outras perspectivas em termos do que é a abrangência da política macroprudencial. Também foi muito relevante, ainda no âmbito do setor bancário, mas da perspectiva ainda também da regulação, notar como os desafios da implementação do novo pacote bancário que foi acordado recentemente, que ainda está por publicar na sua plenitude, mas sobretudo a perspectiva de diminuição do risco. Ou seja, de facto estamos a superar o momento que se poderia chamar a reparação dos balanços dos bancos, mas temos ainda um conjunto de regras em matéria de redução de risco que estão por implementar e que vão ser seguramente desafiantes. Mas igualmente desafiante é a parte, de facto, do pilar da resolução bancária. E aí, de facto, hoje na conferência foi muito evidente e foi vincado por alguns dos oradores este aparente desalinhamento que existe entre uma resolução bancária
a nível que migrou para o plano supranacional, e a existência de regimes nacionais de insolvência que podem criar aqui um desalinhamento e, portanto, poderão levar àquela situação que foi logo dito muito enfaticamente pela vice-governadora Elisa Ferreira sobre o nascimento europeu dos bancos, mas a morte nacional dos bancos. E, portanto, isso também nos obriga a pensar e também nos leva a pensar que, provavelmente, este pilar da resolução ainda tem muitos desafios pela frente. Um dos mais evidentes prende-se claramente com a questão do apoio de liquidez em situações de resolução. Esse é, de facto, uma dimensão relevantíssima para que as resoluções sejam bem-sucedidas. Nós podemos fazer ótimos planos de resolução, mas os planos de resolução podem falhar se tiverem que ser implementados por questões de liquidez, por não haver liquidez no dia seguinte à resolução. E, portanto, essa é uma dimensão, de facto, que foi aqui discutida, foi aqui abordada, foi bastante debatida e que é, de facto, uma dimensão muito relevante. E, para finalizar, e visto que também já estamos muito para lá da hora, acho que acabámos com uma nota muito interessante e que, no fundo, faz a abrangência depois de todos os setores. É que nós falamos muito da União Bancária, como se a União Bancária fosse, de facto, a única forma e o único estádio de resposta à crise. A União Bancária, como foi muito bem dito pelo último orador, traz-nos o desafio de pensar que depois ainda há uma assimetria grande nos outros setores, que não são menos importantes, quer o setor segurador, quer o mercado de capitais. E aí, de facto, parece-nos que essa reflexão é muito estimulante. Será que a União Bancária é aquilo que é para onde os outros setores devem caminhar? Ou será que ficaremos por aqui, ficaremos com esta assimetria e é com esta assimetria que conseguiremos assegurar a estabilidade financeira? Tenho muitas dúvidas, pessoalmente, que isto seja a situação e, portanto, provavelmente teremos de caminhar não só para completar a União Bancária, mas também para diminuir a assimetria que existe entre a União Bancária e os outros setores. E, portanto, para finalizar, gostava só de, mais uma vez, de reiterar, por um lado, reiterar as felicitações pela conferência, agradecer também o trabalho e o empenho posto nesta conferência. Sabemos que estes eventos dão muito trabalho e, portanto, felicitar Carlos Luís, muitos parabéns por mais uma vez ter organizado este evento de forma tão notável e com este grupo de oradores tão estimulante que conseguiu trazer a Lisboa. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou só consumir um minuto, porque de facto há uma fadiga de conferência, uma fadiga também em relação à minha pessoa, admito, ao fim da maratona, desde as 9h30 da manhã. São duas palavras muito breves. Por um lado, para agradecer aos nossos parceiros científicos sem os quais o projeto não existia. Eles estão aqui presentes e, portanto, quero mencioná-los. O Banco de Portugal, o Dr. Pedro Machado, a Autoridade de Seguros, cuja Presidente me enviou há pouco um SMS, enfim, eu disse-lhe que estávamos atrasados, isso colidiu com outro compromisso e pediu-me, espero que não abusivamente, não utilizando um excesso de chapéus institucionais, mas também para deixar aqui uma nota institucional da parte dela relativamente ao apoio da Autoridade de Seguros e a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, agradecendo aqui muito especialmente na pessoa da sua Presidente, a doutora Gabriela Figueiredo Dias. Eu devo dizer que o nosso centro começou como um projeto basicamente com enfoque na supervisão prudencial e alargamos claramente o nosso campo para outros âmbitos e a CMVM tem sido um parceiro, se posso dizer-lhe, entusiástico e é com muito apreço e um profundo agradecimento que registamos este envolvimento da CMVM. Queria agradecer também aos nossos parceiros internacionais, o EBI, a pessoa do Enrico Leone, e o novo parceiro, o Financial Stability Network, coordenado pelo Martin Elling, e sobretudo agora deixar uma nota relativamente ao futuro, que é o nosso propósito, enfim, ancorados na Faculdade de Direito de Lisboa, que é a minha casa-mãe, na Universidade de Lisboa, desenvolver novos projetos com base num financiamento de Jamoni que obtivemos, entre os quais se conta uma renovação do site, para o qual, de facto, temos alguns fundos neste momento, e a ideia seria a possibilidade de utilizar o site para, periodicamente, conseguirmos publicar alguns position papers muito curtos, tendencialmente sempre em inglês, porque essa será uma maior forma de intervir no debate nestas matérias, e, por outro lado, para além da conferência anual, poder realizar, como já temos feito algumas vezes,
workshops mais curtos, de uma manhã, de uma tarde, e também, já fui falando nesse sentido com os nossos parceiros científicos, pode parecer paradoxal anunciá-lo publicamente, mas é uma iniciativa que, do meu ponto de vista, faz sentido, sessões sujeitas a Chatham House Rules, portanto, sessões restritas, com os nossos parceiros científicos e alguns académicos, que, não tendo esse mérito da transparência, terão o mérito de permitir alguma maior liberdade relativamente a comentários que sejam produzidos em determinadas matérias mais sensíveis, com o nosso compromisso de poder fazer alguns sumários que sejam transmitidos ao público de aspectos passíveis de serem divulgados publicamente. Mas, sobretudo, quero agradecer aos nossos parceiros, à Faculdade e a todos os resistentes desta longa maratona, agradecer e esperar que a conferência tenha sido minimamente proveitosa. Muito obrigado.